Ontem nós falamos sobre imaginação. A imaginação, ela aponta para o futuro. Hoje nós vamos falar sobre a memória. A memória aponta para o passado. E eu tomo como escritura para a nossa meditação São João 8,32. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos entender, relembrando que Deus nos deu esses 5 sentidos do Espírito, para nós termos uma vida normal, uma vida ampla, uma vida plena. Precisamos desses 5 sentidos, os quais são consciência, imaginação, memória e afeto. Agora, ontem a gente falou sobre imaginação, né? Hoje é a memória. Agora, a memória, ela pode ser tremendamente prejudicial para nós se nós não tivermos o Espírito Santo por dentro dirigindo esta memória. Porque tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos, a neurociência diz que isto fica armazenado dentro de nós, embora a gente não tenha acesso a essa memória. Porém, ela está lá, guardada. Então, nós temos mecanismos criados por Deus para trazer à memória as coisas que são importantes na hora certa, não é? Então Deus nos deu um aplicativo no cérebro chamado Sistema de Ativação Reticular, que te faz lembrar apenas o que é importante. As coisas que você não dá importância caem no esquecimento. Muito bem. Então, nós vamos ver por que nós temos que aprender a usar a memória. E por que nós temos que aprender a não deixar o diabo usar a memória. Porque se nós permitirmos a Satanás usar a nossa memória, então é algo que Deus nos deu, a memória, mas isso vai estar sendo usado contra nós. Não em nosso benefício, mas em nosso malefício. O profeta disse na mensagem, em uma de suas mensagens, ele disse: se eu puder me esquecer de quem eu sou e puder me lembrar de quem ele é, se eu puder me esquecer do que eu fiz e lembrar do que ele fez por mim, então a memória é algo maravilhoso, mas que pode trazer um mal tremendo para nós, se nós não aprendermos a lidar, a administrar, não é? Este bem precioso que Deus nos deu, a memória. Observe, eu estou certo de que todos vocês, cada um de nós, já nos demos conta disso, quando muitas vezes a gente vai se ajoelhar para orar, e nesse momento, algo vem em nossa memória. O que é? Pecados que fizemos, coisas erradas que cometemos, a nossa indignidade. Tudo isso, por que tudo isso vem à nossa memória? Simplesmente para roubar a nossa fé. Então, junto com a memória, vem também outros sentidos, que a gente vai falar posteriormente, que é a consciência, né? Que nos leva, e o raciocínio, que nos leva a uma conclusão de que nós não somos dignos de que Deus nos ouça. Então,
Se você deixar a sua memória focada nos seus erros do passado, isto roubará a sua fé. Não quero dizer que você deva ocultar os seus erros, esconder os seus erros do passado. Não. O que deve ser consertado, deve ser consertado. Porém, você deve entender também que, como ser humano, erros e falhas você sempre terá. Então, nós temos nossos erros, nossas falhas, nós estamos nessa dimensão humana, somos o que somos, para que os atributos de Deus se manifestem através de nós. E a graça e a misericórdia. Se fôssemos bons, então Deus não teria que nos salvar. E se Deus não nos salvasse, não haveria em nós a gratidão eterna, que nem toda a eternidade será tempo suficiente para que possamos expressar toda a gratidão que temos por Ele. Então é importante entender isso daí. Mas uma vez que você acertou o que deve ser acertado, você confessou os seus pecados que devem ser confessados, entenda que erros e falhas você sempre terá e você não deve deixar isto roubar a sua fé. Porque Paulo disse em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Então, toda a raça humana ela está caminhando para o juízo, a condenação. Porém, se você é um cristão nascido de novo, você deve entender o que a palavra diz. A palavra diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O profeta Isaías, no seu capítulo 44, por ali, diz que Deus faria os nossos pecados como uma névoa, sopraria. Em Hebreus, capítulo 10, Deus disse que faria um concerto conosco, que dos nossos pecados não lembraria mais. Então, nós fomos justificados. E se você lembra, a palavra justificado é mais do que perdoado. Bem, eu não consigo te justificar. Se você me fizer um mal, o máximo que eu consigo fazer é te perdoar. Eu te perdoo, mas eu não consigo esquecer aquilo que você fez. Eu não consigo deletar aquilo, porque eu tenho limites. Mas Deus não tem limites. Deus consegue se esquecer do que você fez, do que eu fiz. Então, uma vez nós estávamos mortos em transgressões e pecados, então Deus nos justificou livremente em Cristo Jesus, diz a palavra. E justificar quer dizer esquecer. Deus disse, dos teus pecados não me lembro mais. Então, você tem que entender que, embora você não consiga se esquecer do que você fez, mas Deus esqueceu, lançou no mar do esquecimento. E você não pode deixar o diabo ficar usando a sua memória para impedir que você tenha fé na sua oração. Então, precisamos administrar os 5 sentidos, tanto do corpo como do espírito. E, em especial, estamos falando da memória. Nós precisamos colocar um ponto final, nós precisamos ter esta consciência de que nós tivemos um acerto com Deus. Você precisa ter um acerto com Deus, no qual você confessa seus pecados, pede perdão, você finca uma estaca ali, você marca uma data. Hoje, dia tanto do tanto, eu tive uma conferência com Deus, eu confessei meus pecados, pedi perdão, eu acertei
e de hoje em diante não deixarei mais a memória dos meus erros atrapalhar a minha oração, roubar a minha fé. Então, Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o seu futuro. Deus nunca ficou olhando para o passado de ninguém. Quando Deus encontrou com Abraão, ele disse: Abraão, olha para o céu e veja as estrelas. Conte-as se você puder. Disse Abraão: assim será a tua semente. Deus estava falando do futuro de Abraão. Então Deus está falando do nosso futuro. Deus está preocupado com o nosso futuro. Só tem uma pessoa preocupada com o seu passado. Esse é o diabo, para poder te acusar. Então resolva isso de forma definitiva. De forma definitiva. Confesse seus pecados, acerte o que precisa ser acertado. De maneira que quando você for orar e o diabo usar a sua memória para vir roubar a sua fé, então você possa dizer: Satanás, isto já foi acertado. Eu coloquei isso diante do trono de Deus. Agora, há coisas que não tem como você acertar no momento. Isso pode acontecer. Tem coisas que às vezes você não tem condição de acertar naquele momento. Então o que fazer? Ficar sem fé até Jesus voltar? Não. Você coloca isso diante do trono de Deus. Você fala: Senhor Deus, eu não tenho condições de acertar isso. Acertarei isso um dia, quando puder. Mas Deus, eu coloco isso aqui diante do altar. Não permita, Senhor, não permita que isso me impeça de desfrutar das tuas bênçãos, dos teus benefícios. Eu coloco isso aqui diante do altar e quando o Senhor me der condições eu vou acertar isso. Então, pronto, fincou uma estaca ali, isso está acertado, está estabelecido. Então agora ore a Deus e tenha fé que Ele vai te responder. Ele vai te responder, porque Ele disse que responderia. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então Jesus fez questão de nos fazer entender isto, tanto é que Ele usou a parábola daquele homem que estava já deitado na cama com seus filhos e o vizinho foi pedir pão porque chegou a visita. E ele falou: não vou, já estou deitado, vai embora, já estou na cama com meus filhos. E o homem insistiu, até que o vizinho levantou para dar o que ele necessitava. Jesus também falou daquele juiz iníquo, que não temia Deus nem os homens, mas por causa da insistência da mulher, então o juiz resolveu atender aquela mulher. Por que Jesus falou disso? Jesus falou disso porque se nós insistirmos com Deus, Ele também nos ouvirá. Não quero dizer aqui que você precisa ser um pentelho. Não, só quero... Deus está mostrando que o tempo, a demora no nosso tempo, não quer dizer que Deus não te respondeu. Quando você pede, Ele te responde. Talvez não no seu tempo, na hora que você quer, mas na hora que Ele decide atender. Mas que Ele atende, Ele atende. Se você simplesmente crer. Mas para você crer, você não pode deixar a memória trazer todas as condenações que tem contra você. Tá certo? Se você está na luz, então você tem comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo te limpa e purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Resolva de uma vez por todas, não é, o problema com a sua memória. Faça com que a sua memória lembre das coisas corretas. Então, use a sua memória a seu favor. Esqueça-se do que você fez e lembre-se do que Ele, no Calvário, fez por você. Tá certo? Deus te abençoe.
armadas contra mim, querem mesmo ver o meu fim. Mestre, te peço forças para prosseguir. Não sou quem deveria ser, mas o meu maior desejo é ser fiel. Apesar dos erros meus, teu nome sempre vou louvar, e através do meu louvor me rendo a ti, Senhor. Quebranta o meu coração, entrego minha vida em tuas mãos, pois ao teu lado seguro estou. Te peço forças para prosseguir. Não sou quem deveria ser, mas o meu maior desejo é ser fiel. Apesar dos erros meus, teu nome sempre vou louvar, e através do meu louvor me rendo a ti, Senhor. Quebranta o meu coração, entrego minha vida em tuas mãos, pois ao teu lado seguro estou. Apesar dos erros meus, teu nome sempre vou louvar, e através do meu louvor me rendo a ti, Senhor. Quebranta o meu coração, entrego minha vida em tuas mãos, pois ao teu lado seguro estou. Seguro estou.